Bom, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai tratar sobre consulta médica ou consulta com um profissional de saúde, de preferência, né? A gente vai partir do princípio que você já agendou a sua consulta, já passou pela recepção e você tá dentro, no consultório, só você e o profissional. Aí ele pode ter uma abordagem tipo assim, como você está, ou o que você está sentindo, por que você nos procurou, qual a sua queixa. Ele vai ter várias maneiras de abordar o assunto para você. Dependendo do profissional, ele deixa você mais à vontade ou menos à vontade. Aí vai depender da sua resposta para ele, né? Para dar essa continuidade no atendimento. Bom, você pode falar que tá com uma dor de cabeça, ou pode falar que tá sentindo fraqueza, você pode falar N coisas, porque é você e o profissional, e cada pessoa é única. Então, cada pessoa vai ter o seu jeito de ser, o seu jeito de sentir. Então, ele pode, de acordo com o que você fala, o que o médico fala, ou o profissional, no caso, vai falar, vai ser sempre a sua resposta. O que acontece às vezes é que nós deixamos passar alguns assuntos. Então, assim, você comeu alguma coisa, não sentiu bem, aí você fica com uma dorzinha lá, você vai falar assim: ah, não, eu comi qualquer coisa aí, agora já tô bem. Aí eu vou tomar só um remédio para azia, já tô bem. Aí você acordou com uma dor no corpo danada. Aí você vai falar assim: ah, é porque eu dormi mal, é porque o meu colchão tá ruim, ah, porque eu vou virar meu colchão. Você tá com uma dor na coluna, deu uma dor, pinçou sua coluna, você ficou morrendo de dor na coluna. Uma, duas vezes, você vai falar: ah, não, é porque eu peguei um peso errado. É porque eu abaixei de maneira errada. Sempre tem uma desculpa. E a gente sempre vai se achar que não é necessário contar certas coisas ao médico, né? Então, você de repente vai, tipo, mascarando o assunto de uma coisa que poderia ter sido prevenida lá atrás, né? E o médico só vai poder lhe receitar medicamentos ou vai poder pedir exames ou até procedimentos de acordo com as suas respostas e o exame físico, certo? E ele vai fazer o exame físico de acordo também com as suas respostas. O que acontece às vezes é que a gente esquece de algumas coisas, tem lapsos de memória, isso é a coisa mais comum que existe. E aí, você pode escrever, né? Você vai fazendo uma colinha, não tem problema nenhum em você escrever. E na hora que você tiver lá de frente com um profissional, nossa, doutor, dá licença um minutinho. Pega a sua colinha e fale para ele: doutor, tal dia eu tive isso. Eu tava me esquecendo, não, mas eu anotei aqui, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trata da pressão alta, né, da hipertensão, quando ela tem um aparelhinho em casa, ela vai aferir, às vezes afere a pressão só na hora que não se sente bem, só na hora que tem uma dor de cabeça, só na hora que passa uma noite mal dormida ou demora para dormir, né? Mas o certo seria ela fazer essa aferição todos os dias, né? Faz uma aferição de manhã, por exemplo, e depois, se ao longo do dia aí te sentir uma coisa estranha, à noite sentir alguma coisa estranha, faz a aferição de novo. Tome os cuidados na hora de aferir a pressão e anota. Anota, porque na hora que você for ao profissional, você vai ter
como mostrar para ele, olha, minha pressão está ficando assim, o que é que eu faço? O que que o senhor me aconselha? O que que o senhor me receita? Certo? Então, você veja, são coisas pequenas que às vezes passa despercebido, né? Mas que nós temos que ser muito atentos, porque é um atendimento que depende da gente e do profissional que está nos atendendo. Às vezes com criança, por exemplo, quando é a pessoa que cuida da criança, ela sabe exatamente tudo o que acontece. Então ela vai lá, ela conversa, ela fala, a criança quando é esperta ela conta tudo. Mas às vezes há um imprevisto e você tem que delegar essa função para outra pessoa. Se você não passar nenhum áudio, nenhuma mensagem, não escrever para essa pessoa que está levando e ela não está acostumada com a criança, e aí é uma consulta que a pediatra vai falar, e aí o que é que eu faço? Como eu vou atender a criança se eu não tenho exatamente tudo que ela tem? A mesma coisa acontece com o idoso, eu me incluo, tá? Às vezes ele vai ao médico, quando é um idoso assim lúcido, uma pessoa assim que está sempre na ativa, ele vai conseguir falar exatamente tudo que está acontecendo com ele. Mas às vezes por um problema mesmo de saúde ou por uma questão mais assim de idade, mais debilidade, ela precisa de uma pessoa acompanhando. Porque aí essa pessoa que acompanha, e o acompanhante é a pessoa que sabe o que está acontecendo com ele. Aí ele vai contar ao profissional para o profissional poder atendê-lo, né? Atender mais corretamente o possível. Ou ainda temos situações de pessoas que são muito debilitadas, pessoas que não têm desenvoltura para poder conversar com o médico. E aí, nesses casos, é sempre bom ter um acompanhante. Nem sempre é possível entrar. Se você chega num pronto atendimento, tem lá até 18 anos tem acompanhante, acima de 60 anos, pessoas em situações especiais. Mas se é uma pessoa que está muito debilitada, ela não vai conseguir falar a pessoa que vai atender tudo o que ela está sentindo. Então peça a gentileza de só poder entrar e falar. Eu saio, eu vou, converso e saio, eu prometo, não fico, mas me deixa entrar para eu pelo menos ajudá-la a explicar o que ela tem, porque ela está bastante debilitada, né? Se você for sempre gentil na hora de falar isso, com certeza você vai conseguir, né? Tudo bem que tem lugares e lugares, mas tem muita gente que vai ajudar com certeza. Então, voltando ao nosso atendimento, sempre é possível e sempre é necessário você se atentar a todos os detalhes. Procurar não se esquecer dos detalhes, porque de acordo com os detalhes é que o profissional pode receitar uma medicação, pode pedir um procedimento, pode pedir exames para você poder voltar no retorno. O importante também é na hora que ele for receitar uma medicação, se você está atento, você vai poder falar que você tem alguma alergia. Ele pode até perguntar para você, tem alergia a alguma coisa? Aí você vai falar assim, ah não, não tem não, doutor. Mas você esqueceu, por exemplo, que você não toma leite. Vamos supor que o leite é um problema para você. E se você não contar para ele, não lembrar de contar para ele, o que vai acontecer? Ele te dá um medicamento ótimo, mas lá na composição dele tem lá uma substância derivada do leite. Aí você vai se sentir mal com a medicação. E aí, meu Deus, ele deu um remédio errado para mim. Mas será que ele errou mesmo? Né? Então, sempre nós vamos ter que nos atentar. Eu volto a repetir. Temos que nos atentar aos detalhes, tá bom? Eu acho que por hoje, né, eu creio que a gente pode encerrar o assunto hoje e nós damos continuidade a esse assunto no posterior, tá bom? A gente fica para próximo encontro da gente
e a gente continua a falar sobre o assunto dos nossos atendimentos. Tá bem? Um abraço para vocês.